Olá, tudo bem? 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Amigos, depois dessa faltarão apenas 10. 10 para conhecermos o campeão brasileiro de 2019. Por falar em 10, 10 é o número de pontos que separa o Flamengo do vice-líder Palmeiras. Diferença grande a essa altura do campeonato. Eu escolhi um tema um pouco diferente para a gente tratar dos 10 jogos do fim de semana. A pergunta é: você está satisfeito com o seu goleiro neste Campeonato Brasileiro? Vamos saber quem são eles. Ceará e Vasco abre a rodada neste sábado. De um lado, Diogo Silva. Diogo Silva é o goleiro do time do Ceará. Sofreu 27 dos 29 gols do Ceará neste Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o adversário dele é o Fernando Miguel. Fernando Miguel, que chegou ao Vasco discretamente para assumir a posição deixada pelo Martim Silva e, olha, aos poucos vai fazendo a torcida cruzmaltina deletar da memória, pelo menos por enquanto, a passagem do uruguaio Martim Silva pelo clube. Olha que o uruguaio Martim Silva marcou época com a camisa do Vasco durante a passagem lá por São Januário. Mas o Fernando Miguel vem fazendo uma temporada muito bacana. No clássico entre Corinthians e Santos, um duelo entre os goleiros Cássio e Everson. O Cássio é ídolo do Timão, sofreu 17 gols neste Campeonato Brasileiro, um deles um senhor frango, no Mané Garrincha, naquela partida contra o Fluminense. Mas eu vou dizer o seguinte: se não fosse o Cássio, o Corinthians não estaria brigando por vaga para Libertadores, não. Estaria ali naquela zona da Sul-Americana, e o Cássio tem resolvido muitos jogos para o Corinthians. Do outro lado, o Everson virou titular com o Jorge Sampaoli, deixou o Vanderlei no banco. Eu prefiro o Vanderlei, mas o Jorge Sampaoli prefere um goleiro que saiba sair jogando com os pés. Então, o Everson sofreu 20 gols nesse Campeonato Brasileiro. O time do Santos é um time que é um time arrumado, um time ofensivo, mas que, na minha opinião, até sofre muitos gols. Então, o Everson sofreu 20 nesse Campeonato Brasileiro. Um duelo bacana entre Corinthians e Santos neste sábado. Bahia e Internacional. O goleiro do Bahia, que é comandado pelo Roger Machado, sofreu 22 gols, o Douglas. E o goleiro do Internacional, o Marcelo Lomba, também sofreu 22 gols neste Campeonato Brasileiro. Marcelo Lomba teve uma temporada boa, depois oscilou um pouquinho, mas continua ali como titular no gol do Internacional, nessa estreia do Zé Ricardo. Zé Ricardo conhece o Marcelo Lomba do tempo em que trabalharam juntos lá no Flamengo. Fluminense e Chapecoense. O goleiro do Fluminense é o Muriel. O Muriel, irmão do Alisson, que foi eleito nesta temporada o melhor goleiro do mundo. O Muriel chegou no Fluminense meio cambaleante, mas pelo menos na partida contra o Flamengo fez uma baita partida, um baita jogo. Se não fosse ele, talvez o Flamengo tivesse marcado mais na vitória por 2-0. E o Muriel vai se consolidando ali, pelo menos por enquanto, pelo menos nessa temporada, até o fim do Campeonato Brasileiro, como goleiro do Fluminense. Do outro lado, o João Ricardo, da Chapecoense, sofreu apenas 6 gols, mas ele não foi o goleiro que passou a maior parte do tempo no gol da Chape. O Tiepo foi o titular da Chape na maior parte desse Campeonato Brasileiro. Os 42 gols a Chapecoense sofreu nesse Campeonato Brasileiro, a defesa mais vazada do campeonato. Então o João Ricardo divide com o Tiepo aí essa triste estatística de defesa mais vazada do campeonato. O Chapecoense, que é a lanterna desta Série A. Cruzeiro e Fortaleza, o veterano Fábio segue intocável no gol da Raposa, sofreu 28 gols. O Cruzeiro, apesar de estar na zona de rebaixamento, não é um time assim que sofre muitos gols. Para você ter uma ideia, o Flamengo, que é o líder, sofreu 22, o Cruzeiro sofreu 28 nesse Campeonato Brasileiro, sofre derrotas por placares apertados, e o Fábio tem 28 gols, sofreu 28 gols nesse Campeonato Brasileiro. Aliás, só o Fábio sofreu 28 gols, né? Não é um número de gols sofridos pelo Cruzeiro. Mas o Fábio sofreu 28 gols, o Flamengo sofreu 22. Felipe Alves é o goleiro do Fortaleza, e esse tem uma responsabilidade grande, porque o técnico dele é o Rogério Ceni. É só o Rogério Ceni, o técnico do Felipe Alves. Sofreu 27 gols nesse Campeonato Brasileiro e, pelo menos por enquanto, é o homem de confiança do Rogério Ceni. O Rogério Ceni foi para o Cruzeiro, voltou, e o Felipe Alves está lá intocável nas traves do time do Fortaleza. Grêmio e Botafogo. Aí a gente dá uma parada aqui. Paulo Vitor é o goleiro do Grêmio. Paulo Vitor sofreu 15 gols nesse campeonato. É pouco? Mas você tem que ponderar que
o Grêmio usa muito time em reserva, né, para priorizar as Copas, Copa do Brasil, Copa Libertadores. É um time que poupou bastante. Mesmo assim, o Paulo Vitor sofreu 15 gols. O Gatito, do Botafogo, buscou a bola nas próprias redes 21 vezes nesse Campeonato Brasileiro. O Gatito é ídolo da torcida do Botafogo. Esse aí não sai tão cedo de lá. Mas o Paulo Vitor, depois do 5-0 que o Flamengo aplicou no Grêmio, lá no Maracanã, inclusive o nosso câmera de hoje, o Fernando Jordão, estava lá no Maracanã e testemunhou uma atuação realmente lamentável do Paulo Vitor. Pelo menos para a torcida do Grêmio foi lamentável. A torcida do Flamengo, né, que, por sinal, o Flamengo revelou o Paulo Vitor, né? E o Paulo Vitor cometeu falhas assim grosseiras contra o Flamengo, tanto no jogo de ida, lá na Arena, em Porto Alegre, quanto no jogo de volta. Eu vou dar um palpite aqui. O Grêmio vai buscar goleiro para 2020. Anota. O Grêmio vai buscar goleiro. Paulo Vitor ou vai para a reserva, ou, de repente, até deixa o Grêmio ao fim dessa temporada. Lembrando que o Paulo Vitor foi herói da conquista do Grêmio no Campeonato Gaúcho, naquela decisão por pênaltis contra o Internacional, contra o Marcelo Lomba. 2 goleiros revelados pelo Flamengo. São Paulo e Atlético Mineiro. O São Paulo, amigos, acredite se quiser, não é líder do campeonato, está brigando por vaga na Libertadores, mas tem a melhor defesa até agora do Campeonato Brasileiro. Sofreu 17 gols, e o Thiago Volpi, que vai se firmando ali naquela amaldiçoada vaga deixada pelo Rogério Ceni, porque depois que o Rogério Ceni saiu, praticamente não parou o goleiro ali no São Paulo. Mas o Thiago Volpi vai se firmando, sofreu 17 gols nesse Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Atlético Mineiro vai apostando no Cleiton. Cleiton sofreu 17 gols no Brasileirão, mas eu acho também que o Atlético Mineiro deve procurar goleiro na temporada que vem. O Vitor ainda se recupera de contusão e vai demorar a voltar ao gol do Galo. Atlético Paranaense e Goiás. O Santos, um goleiro brilhante, né? Sofreu 18 gols nesse Campeonato Brasileiro, mas a temporada dele é tão boa que ele foi convocado pelo Tite na lista passada, né? Para disputar os amistosos da Seleção Brasileira. É um baita goleiro, promissor. Talvez siga o mesmo caminho do Everton, que deixou o Furacão para vestir a camisa do Palmeiras. Do outro lado, o Tadeu, goleiro do Goiás, sofreu 34 gols. E o Tadeu também tem se destacado, principalmente nessa arrancada do Goiás no segundo turno. É um goleiro também para prestar atenção. E aí os times que brigam pelo título. Avaí e Palmeiras. Esse é um dos jogos de domingo, eles fecham a rodada. Avaí, Palmeiras e Flamengo e CSA. O goleiro do Avaí é o Vladimir, sofreu 33 gols nesse campeonato. E do outro lado, o Everton. Dos 21 gols sofridos pelo Palmeiras, 17 foram com o Everton dentro de campo. O Everton é goleiro de seleção, goleiro campeão olímpico, decidiu a medalha de ouro nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. É um goleiro realmente intocável. Olha que ele tem uns reservas ali, Fernando Praz, Jailson, então é complicado ele manter essa posição durante tanto tempo. E no jogo entre Flamengo e CSA, o Flamengo sofreu 22 gols nesse Campeonato Brasileiro, 18 deles com o Diego Alves em campo. O Flamengo terá pela frente o CSA, do João Carlos, é o goleiro do CSA. O João Carlos sofreu apenas 6 gols, mas o titular do CSA, durante boa parte do Brasileirão, foi o Jordi. Jordi, aquele revelado no Vasco. Então, um jogo que o João Carlos tem tudo para, pelo menos em tese, para buscar a bola na rede muitas vezes, porque o Flamengo, se jogar o que vem jogando, amigo, fez 5 no Grêmio, o que vai ser do CSA de Argel Fux? Nós vamos conferir na segunda-feira, tá bom? É isso. Para não deixar passar batido, começa neste sábado o Mundial Sub-17, em 3 sedes, Brasília, o Distrito Federal, o Gama vai receber 18 jogos, o estádio Bezerrão lá no Gama, 18 jogos, entre eles Brasil e Canadá, Brasil e Nova Zelândia, Brasil e Angola vai ser em Goiânia. Mas fica o convite para você dar um pulinho lá e ver a nova geração, moleques nascidos a partir de 2002. O Correio Brasiliense preparou um guia, você deve ter acompanhado na edição impressa, e se você não acompanhou, está no site do Correio Brasiliense o guia do Mundial de Sub-17 2019. Brasil brigando pelo tetracampeonato. Tá bom? Fica o convite, esse foi o nosso bate-papo sobre a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente volta na semana que vem. Toco e me voe.